Álvaro anula o seu casamento com Ângela. Beatriz descobre que está muito doente. Mirtes dá ordens para acabarem com Júlio. Ângela e Álvaro discutem no hospital de Geraldo. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 29 de abril a 3 de maio. Álvaro diz a Ângela que eles estão casados e ela não pode tomar uma decisão sozinha. Com firmeza, Ângela diz que não gosta de que ele fale do seu desejo de trabalhar como se fosse pouca coisa, pois para ela é importante. Álvaro pede desculpas a ela e muda de assunto, dizendo que no domingo vai levá-la para passear. Beatriz fica arrasada ao descobrir que está com câncer de pulmão em estado avançado. Geraldo tenta apoiá-la. Leonardo envia uma mensagem para Ângela dizendo que mandou algumas matérias para ela estudar. Eles combinam de se encontrarem no dia seguinte na universidade para que ele a ajude. Samantha comunica a Álvaro que no domingo eles irão a um batizado e lá comunicará a todos sobre o compromisso deles, pois será o momento perfeito. Na universidade, Leonardo se coloca à inteira disposição de Ângela para ajudá-la a estudar naquela tarde. Beatriz conta para Samantha e Álvaro que está doente. Leonardo fica surpreso e desapontado quando Ângela diz a ele que é casada. Beatriz pede para Álvaro cuidar de Samantha, que se casem e que sejam muito felizes. Ângela acompanha Leonardo até o seu apartamento para pegar alguns livros para continuar estudando. Samantha diz à mãe que ela terá o melhor tratamento e que conta com o apoio do pai e dela. Pablo diz a Luz que conseguiu uma entrevista para ela com a sua chefe Beatriz e tem certeza de que ela lhe dará trabalho. Luz fica feliz e o abraça, o agradecendo. Em seu apartamento, Leonardo entrega para Ângela tudo o que ela deve estudar para passar no exame da faculdade. Ele sai para comprar café, deixando Ângela sozinha por um tempo. Félix encontra Luz e a maltrata. Apavorada, Luz pede para ele deixá-la em paz. Violento, Félix diz que nunca deixará em paz. Abel chega nesse momento e manda Félix soltá-la. Álvaro chega na pensão e fica sabendo por Yolanda que Ângela não está. Leonardo retorna para o apartamento e encontra Ângela dormindo. Muito cuidadoso, ele a cobre, depois se senta ao lado dela e fica admirando. Logo, muito cansado, ele acaba adormecendo também. Álvaro liga para Ângela, mas cai na caixa de mensagem. Irritado, Álvaro deixa uma mensagem dizendo que está na pensão e perguntando se ela já viu que horas são. Álvaro pergunta se Yolanda sabe onde Ângela está. Yolanda diz a ele que Ângela só lhe disse que ia na universidade e ela não sabe de mais nada. Félix empurra Luz e Abel parte para cima dele, lhe dando um soco na cara. Os dois começam a lutar e Félix acerta uma paulada em Abel. Dois homens aparecem para ajudar Abel. Félix volta a ameaçar Luz e vai embora correndo. Luz conta para Abel e Pablo porque foi para a capital. Ela diz a eles que estava fugindo de Félix, dos golpes dele e dos seus maus tratos. Ela conta que Félix jogou o filho deles da escada há alguns anos e por isso ele precisa ser operado. Pablo diz a Luz que Abel e ele vão protegê-la. No dia seguinte, Ângela acorda e fica nervosa ao se dar conta de que passou a noite no apartamento de Leonardo. Ela arruma suas coisas às pressas e vai embora correndo. O médico informa a Beatriz e Geraldo o estágio da doença dela. Ao saber da gravidade de sua doença, Beatriz se desespera. Geraldo a consola e pede para ela decidir lutar, que estar com ela. Ângela chega na pensão. Álvaro a aborda logo na entrada e é grosseiro, perguntando onde ela passou a noite. Ângela diz a ele que é um médico que está ajudando a estudar. Eles foram para o apartamento dele e ela acabou dormindo. Álvaro diz a Ângela que não importa em que esse médico está ajudando, porque ele é o seu esposo e ela tem que respeitá-lo. Ângela pede desculpas a ele e diz que ficou sem bateria, por isso não o avisou. Ângela disse que não mentiu para ele, que já havia lhe dito que queria estudar e trabalhar. Álvaro continua reclamando, disse que ela então queria lhe dar uma lição, que está se vingando dele, lhe escondendo coisas e dormindo Deus sabe onde. Ângela pergunta como ele pode pensar isso e entra na pensão muito chateada. Samantha diz a Dário que Leonardo será o novo diretor da fundação. Dário fica furioso, pois tinha como certo que esse cargo seria seu.
Álvaro vai atrás de Ângela, continua com suas reclamações e diz que não tem dinheiro para ela estudar em uma universidade tão cara. Ângela diz que não está pedindo para ele, por isso vai vender a casa da avó para pagar o semestre e depois vai lutar para conseguir trabalho. Álvaro tenta proibir Ângela de estudar na faculdade e diz que não quer esse médico perto dela. Ângela diz que, para começar, Álvaro não vai lhe dar ordens e que quando eles se casaram ele prometeu que ia apoiá-la. Álvaro diz a Ângela que todo o sacrifício que faz é pelo imenso amor que sente por ela e é assim que ela o paga. Ângela diz que nunca o enganaria e que a ofende que ele sequer pense nisso. Ângela diz que quer que Álvaro a respeite e que leve a sério a carreira dela. Como Ângela não baixa a cabeça para ele, Álvaro diz que vai apoiá-la, que a ama e que não quer que fiquem brigados. Depois, Álvaro leva Ângela para passear. Diz a ela que estava morto em vida até que a encontrou e sentiu que a conhecia desde sempre. No hospital de Geraldo, Leonardo se prepara para o seu discurso para assumir o seu cargo e percebe que ficou com a carta de apresentação de Ângela para a Faculdade de Ouro Mexicana, explicando seus motivos do porquê quer estudar medicina. Enquanto isso, Ângela quer tirar uma foto sua com Álvaro. Álvaro hesita um pouco, mas permite e pede para ela não colocar em nenhuma rede social. Álvaro e Ângela retornam para a pensão e ela encontra os papéis da casa de sua avó, que Padre Marcos lhe enviou para que ela possa dar ao banco em garantia do empréstimo para os seus estudos. Já sozinha, Ângela vê que ficou com o discurso de Leonardo. Geraldo apresenta Leonardo a todos os médicos do seu hospital. Ângela começa a procurar emprego. Álvaro vai ao hospital visitar Clara. Leonardo explica aos médicos como funcionará a fundação. Diz que eles não são obrigados a entrar, mas pede compromisso aos que quiserem fazer parte, que atenda aos pacientes do mesmo modo que atende aos que pagam as consultas completas. No banco, o gerente aconselha a Ângela a vender a casa de sua avó ou não conseguirá o dinheiro de que precisa para bancar os estudos. Leonardo e Ângela se encontram na faculdade. Ela entrega o discurso dele e ele entrega a carta de motivos dela. Leonardo diz a Ângela que nunca havia lido algo tão sincero e tão inspirador. Ângela diz que o discurso dele a comoveu muito e que é admirável o que ele vai fazer na fundação. Dona Pura se nega a contar aos netos que é diabética. O médico diz que se ela não tomar a insulina, poderá morrer dentro de pouco tempo. Ângela diz a Leonardo que o marido não quer que ela trabalhe e que o incomoda que ela queira seguir estudando. Leonardo pergunta o que ela pensa em fazer. Ângela diz que vai continuar com seus estudos, que será médica aconteça o que acontecer e que algum dia construirá uma clínica em seu povoado. Leonardo conta um pouco de sua vida para Ângela. Ele fala sobre a ex-noiva, diz que ela decidiu terminar com a relação deles e lhe entregou o anel que ele havia lhe dado. Gentil, antes de ir embora, Leonardo entrega um lanche para Ângela. Luz vai embora da casa de Abel e Pablo e deixa um bilhete dizendo que não pensa em voltar. Sandro revela a Leonardo que deve muito dinheiro e diz que se não pagar em um mês, eles vão perder tudo. Ângela está no hospital de Geraldo procurando trabalho. Nesse momento, Álvaro e Samantha chegam. Álvaro abraça Samantha e nesse instante ele vê Ângela. Leonardo diz ao pai que vai ajudá-lo, que ele não está só. Emocionado, Sandro diz que todos os dias agradece a Deus por ter um filho como ele. Leonardo promete ao pai que aquela conversa ficará entre eles e não dirá nada à mãe. Para que Ângela não veja, Álvaro beija Samantha, diz que a ama, a leva para o outro lado da entrada do hospital e continua beijando. Ângela entra no hospital. No bilhete, Luz diz a Abel e Pablo que não pode ficar no bairro, pois não quer que Félix acabe os machucando como machucou tanto a ela e ao filho. Dona Pura fica triste ao saber que Luz e Memo foram embora. A responsável por contratar enfermeiras no hospital de Geraldo diz a Ângela que no momento não tem vaga, mas na primeira oportunidade a chamará para trabalhar com eles. Ângela fica muito animada. Álvaro procura por Ângela no hospital e pergunta o que ela está fazendo ali. Ângela diz que foi deixar o seu currículo. Álvaro diz que já havia dito para ela não ir ao hospital, que não vão contratá-la porque eles são casados. Ele também será despedido, os dois ficarão sem trabalho e pergunta se é isso que ela quer. Ângela diz que é claro que não. Pergunta por que ele se incomoda tanto que ela vá onde ele trabalha e se está lhe escondendo algo. Álvaro diz que não tem nada para esconder dela
que é ela quem continua fazendo coisas pelas costas dele e pergunta se ela não se importa que ele seja demitido e que eles não possam ter o seu apartamento. Geraldo conversa com Leonardo sobre a doença de Beatriz e diz que se sente muito impotente. Leonardo dá seu apoio a Geraldo e diz que conta com ele para o que for. Ângela pergunta se Álvaro sente vergonha de que a vejam com ele naquele hospital tão elegante. Álvaro diz para ela não dizer bobagens. Ângela diz que não são bobagens e que quando fala com ele sobre os seus estudos e trabalho, ele fica agressivo e se incomoda. Álvaro diz que não é isso, que só não quer que ela trabalhe, pois não há necessidade. Ângela diz que já disse que vai trabalhar e estudar, ele gostando ou não. Ângela diz a Álvaro que o desconhece, que ele não é o mesmo homem por quem ela se apaixonou e que parece seu inimigo. Ela diz que vai seguir em frente com ou sem a ajuda dele e que ele não precisa se preocupar, porque nunca mais voltará a vê-la ali. Ângela diz que vai falar com a chefe de enfermeiras para devolver o seu currículo e que a remova de sua lista. Álvaro diz que Ângela não precisa fazer isso e pergunta se ela disse que é esposa dele. Ângela diz que não tinha por que fazer isso, que ia conseguir aquele emprego por ela mesma. Pede perdão, diz que não voltará a incomodá-lo no trabalho e se retira. Ângela está saindo do hospital e esbarra em Samantha, que acaba derramando café em sua roupa. Samantha chama Ângela de estúpida. Ângela pede desculpas e diz que foi um acidente. Samantha manda ela calar a boca e ir embora. Ângela entra no elevador desolada. Lu chega na pensão à procura de Ângela e conta a ela o que aconteceu com Félix. Ângela aconselha Luz a ficar e lutar e diz que não vai permitir que ela se renda. Beatriz escuta Samantha falando para Oscar reservar logo a igreja para o seu casamento. Ela diz que a mãe está muito doente e não quer que ela chegue ao evento toda deteriorada, porque seria terrível. Yolanda diz a Aníbal que Álvaro não quer que Ângela trabalhe nem estude e ela já não sabe como persuadi-la para que ela veja que não precisa da permissão dele para isso. Aníbal diz que Yolanda precisa encontrar a maneira e que já enviou as fotos de Ângela a um cliente que está muito interessado. Yolanda diz que então eles precisam descobrir o que Álvaro esconde e tirá-lo do caminho, porque ele não vai impedi-los de explorar a mina de ouro que Ângela é. Sandro diz a Fedra que entende que ela o odeia pelo que ele lhe fez há anos, mas que não há um só dia em que não se arrependa pelo idiota que foi com ela e pelas más decisões que tomou. Fedra diz que é melhor ele ir para casa, ficar com a sua esposa e deixá-la em paz. Álvaro liga para Ângela escondido de Samantha. Pede perdão a ela por tudo que ele disse e diz que está em uma reunião e não pode falar muito. Ângela diz a Álvaro que se não encontrar trabalho como enfermeira, vai falar com um amigo da dona Yolanda, porque parece que ele tem algo para ela. Aníbal vai ao hospital de Geraldo e começa a investigar sobre Álvaro. A recepcionista diz a ele que Álvaro anda saindo com alguém muito importante, mas não fala de quem se trata. Álvaro diz a Dário que eles vão encontrar a maneira de tirar Leonardo do cargo de diretor da fundação, para que ele fique em seu lugar. Mirta pede para Aníbal falar com Yolanda e lhe dizer para não lhe pedir mais dinheiro. Dário apresenta Álvaro a Leonardo. Álvaro coloca obstáculos para Leonardo da fundação e diz que vai pensar o que pode fazer sobre o orçamento. Leonardo diz que Álvaro deveria pensar em falar com o dono do consórcio e deixar muito claro que se ele quer tomar uma decisão, deve consultá-lo primeiro. Ângela avisa Pablo e Abel que Luz e Memo estão com ela. Eles vão buscá-la e diz que não vão deixá-la só. Leonardo visita Beatriz, diz que eles vão lutar e que precisam ter paciência e fé. Geraldo diz para Álvaro dar total liberdade para Leonardo atuar na fundação. Álvaro diz que é uma jogada muito grande. Geraldo diz que sabe, mas que Leonardo é um grande médico que vai levar a fundação adiante. Álvaro diz a Geraldo que vai fazer uma viagem para resolver algumas questões sobre o seu casamento com Samantha. Beatriz diz que Leonardo tem um brilho nos olhos e pergunta se existe alguém. Leonardo sorri e diz que ela está imaginando coisas. Ângela diz a Álvaro que o que aconteceu no hospital a deixou pensando que ele não quer que ela se supere e eles precisam conversar seriamente se quiserem que o casamento deles funcione. Álvaro diz que só quer que ela tenha um pouquinho de paciência e eles juntos encontrarão uma maneira para que ela possa estudar sem a necessidade de trabalhar. Ângela se irrita e diz a ele que já disse o que pensa. Álvaro diz para eles conversarem depois, quando ele voltar de viagem, pois tem que ir a trabalho. Luz e o filho voltam para a casa de Abel e Pablo. Luz agradece Dona Pura por lhe estender a mão quando eles mais precisam. Pura diz que está muito feliz por ela ter voltado.
Beatriz chora ao recordar o que ouviu Samantha dizer sobre ela. Leonardo continua ajudando Ângela a estudar e, sem querer, ele segura a mão dela. Os dois ficam sem graça. Álvaro sai de viagem. No dia seguinte, Ângela se prepara para o seu exame. Leonardo a apoia, diz que ela precisa acreditar em si como ele acredita e que ela pode. Ângela entra para fazer o exame e Leonardo sozinho diz: "Meu Deus, o que está me passando com essa mulher?" Em Real do Mar, Álvaro compra o juiz para anular o seu casamento com Ângela. Ângela começa a fazer seu exame. Júlio procura Leonardo na faculdade e diz que ficou sabendo que por culpa dele o despediram. Leonardo diz que a culpa não é dele, que é do sistema e que ele pode ficar tranquilo. Júlio diz a Leonardo que está em dívida com ele e o convida para jantar. Leonardo combina de encontrá-lo na cafeteria da faculdade. Ugarte tenta colocar empecilhos para que Ângela estude na faculdade. Ele fala da sua condição econômica e por ela ser casada. Ângela não se rende, diz que conhece muitas mulheres que não são só esposas, mas também mães e trabalhadoras, que trabalham, estudam e se formam, e se elas podem, ela também pode. Ugarte diz que não é o mesmo. Ângela diz que não é o mesmo, que elas trabalham por suas famílias e ela trabalha por um sonho, e que aquela escola um dia forme, a receba como doutora, e que ela volte para o seu povoado e monte uma clínica para evitar que as pessoas continuem morrendo por falta de atenção médica. Os médicos ficam admirados com a paixão com que Ângela fala. Ângela sai da sala e Leonardo pergunta como foi o exame. Ângela diz que não sabe, que estava muito nervosa e conta como o Dr. Ugarte agiu. Ugarte se aproxima deles e diz que o resultado dela sairá amanhã. Álvaro liga para Dário e diz que está pronto, que o casamento dele vai ser anulado e Ângela não tem por que saber. Samantha escuta quando Dário pergunta a Álvaro se pode dizer a ela que ele chega à noite. Álvaro diz para Dário dizer que ele chegará no dia seguinte, porque ele precisa ter uma noite romântica com Ângela. Dário diz para Álvaro não se preocupar, que o seu segredo está guardado com ele. Samantha se afasta sem que Dário a veja. Pablo leva Luz para falar com Beatriz. Samantha conta para Oscar o que ouviu Dário dizer e diz que Álvaro está enganando. Júlio conversa com Leonardo na cafeteria da faculdade. Diz que o procurou em sua casa e uma senhora chamada Mirta disse que diria para ele. Leonardo diz a Júlio que também é alérgico a mariscos. Samantha vai ao apartamento de Álvaro com Oscar e eles começam a procurar por pistas de que ele tem a outra mulher. Eles não encontram nada e Samantha fica irritada por ter um armário trancado e ela não conseguir abrir. Ângela pergunta se Álvaro não vai perguntar como ela foi no exame. Álvaro diz que não perguntou porque sabe que ela se saiu muito bem, mas que não quer que ela se iluda, porque conseguir pagar as mensalidades e conseguir uma bolsa seria quase impossível. Ângela diz que lhe dói muito que ele não acredite nela. Álvaro diz que não quer que eles briguem e insiste para que saiam para jantar. Feliz, Luz diz ao filho Abel e Pablo que Dona Beatriz lhe deu trabalho. E ela vai começar a trabalhar no dia seguinte. Em um restaurante, Álvaro diz a Ângela que vão subir ele de cargo e ele recebendo mais dinheiro vai ajudá-la com a universidade e assim ela não precisará trabalhar. Ângela diz que eles já falaram sobre isso, que vai trabalhar e isso não é negociável. Leonardo pergunta à mãe por que ela não me disse que Júlio foi procurá-lo. Mirta diz que esqueceu de dar o recado porque foi o dia em que o pai dele caiu. Ela não gosta de saber que Júlio encontrou Leonardo na universidade. Leonardo diz à mãe que Júlio é um homem muito bom, eles passaram um tempo agradável e vão continuar em contato. Mirta tenta fazer Leonardo ficar longe de Júlio e diz que acha que não é bom o filho ter amizade com ele, pois é um desconhecido e eles não sabem se ele tem más intenções. Leonardo diz à mãe que está lhe dizendo que Júlio é um dos tipos mais interessantes, é esse tipo de pessoa que pode falar com eles porque sente que já os conhece há muitos anos. Álvaro prepara uma noite muito romântica para Ângela e ele. No dia seguinte, Leonardo pensa em Ângela. Mirta aproveita que ele está no banho, entra em seu quarto, pega o cartão de Júlio em sua carteira e tira uma foto. Ângela fica triste por Álvaro não acompanhá-la para pegar o resultado do seu exame. Ele diz a ela que não pode porque precisa trabalhar. Luz sai com Abel e Pablo e manda Memo ficar em casa com Dona Pura. Assim que ele sai, Memo desobedece à mãe e sai sozinho, sem falar com ninguém. Adélia fica preocupada a ver que Gabino não está bem e tem muita febre.
Ela fica angustiada ao ter alguns flashes do seu passado, mas não consegue se lembrar do que se trata. Mirta procura Júlio e diz que não quer perto de seu filho e nem dela. Júlio diz que vê que há algo que a preocupa muito e pergunta o que é, do que ela tem tanto medo. Mirta ameaça Júlio, dizendo para ele não brincar com fogo e ficar longe do filho dela. Abel e Pablo levam Luz para falar com sua amiga advogada. Luz conta para a advogada que o marido lhe bate e a ameaça. Gabino pede perdão a Adélia e diz que mentiu para ela, mas, como está muito fraco, não consegue dizer mais nada. A advogada diz a Luz que a partir daquele momento elas estão juntas e ela vai tratar de protegê-la até onde lhe seja possível e a encoraja a denunciar Félix. Memo canta na praça, chama a atenção de várias pessoas e ganha algum dinheiro. Félix se aproxima dele e pergunta se ele não está feliz em ver o pai. Memo fica muito assustado. Ângela pega o resultado do seu exame. Leonardo chega e pede para ela abrir logo. Surpresa ao ver Leonardo, Ângela pergunta o que ele está fazendo ali. Leonardo diz que foi ver se ela passou no exame e pergunta se ela achou que ele iria deixá-la só para receber aquela notícia. Ângela o agradece e diz que ele não sabe o que aquilo significa para ela. Álvaro chega em casa e encontra Samantha. Ela está bêbada, chorando e grita perguntando como se chama a mulher com quem ele passou a noite. Samantha diz que escutou a conversa dele com Dário. Cínico, Álvaro diz que não suporta que levantem falso contra ele e jura que não há outra mulher. Samantha diz que dará uma última oportunidade a ele e pergunta se há outra mulher. Álvaro diz que sim e Samantha dá uma bufetada nele. Ângela vibra de felicidade ao ver que passou em seu exame, que foi aceita na faculdade. Ela abraça Leonardo e o agradece. Leonardo diz para ela seguir em frente, se inscrever e demonstrar que pode ser fiel à sua vocação. Essa será a recompensa dele. Ângela liga para Álvaro para lhe dar a notícia, mas ele não a atende. Dois garis encontram o dinheiro de Memo no chão, se perguntam por que ele o deixou ali e começam a procurá-lo. Luz faz a denúncia contra Félix. Dona Pura se preocupa por não encontrar Memo na vila e avisa Pablo. Álvaro leva Samantha para ver Clara e diz que ela é a outra mulher. Samantha pergunta quem ela é. Álvaro diz que ela se chama Clarinha e é a sua irmãzinha. Ele diz que agora Samantha já sabe que aquele é o seu segredo e que Clara está em coma há quase um ano. Luz liga para Ângela, conta que Memo sumiu e diz que tem certeza de que Félix o pegou. Leonardo se oferece para levar Ângela até Luz. Enquanto isso, Pablo e Abel saem à procura de Memo. Álvaro pede perdão a Samantha por ter escondido aquilo dela, mas diz que se ela quiser terminar com ele, ele entende perfeitamente. Ângela e Leonardo conversam com Luz e Pura e depois saem para o parque atrás de Memo. Ângela e Leonardo encontram os garis. Eles contam que viram Memo cantando na praça, que depois só encontraram o dinheiro dele jogado no chão e não sabem o que deve ter acontecido. Álvaro diz a Samantha que nunca enganaria com outra mulher, que ela é a vida dele e que a ama. Samantha pergunta o que aconteceu com Clarinha. Álvaro diz que ela sofreu um acidente junto com os pais dele, um acidente que talvez ele provocou, porque o pai e ele estavam discutindo por telefone nesse momento. Samantha fica comovida e acredita em tudo que Álvaro diz. Pablo conta para Beatriz que o filho de Luz está desaparecido, que ela tem problemas com o marido e que tem medo de que ele tenha levado a criança. Beatriz diz para Pablo dizer para a Luz não se preocupar e que se precisar de algo que vá falar com ela. Samantha diz a Álvaro que agora entende muitas coisas dele e que eles vão se casar como haviam planejado. Memo chega em casa à noite, acompanhado pelo pai. Luz parte para cima de Félix, perguntando para onde ele levou o filho dela e diz aos policiais que ele roubou seu filho. Félix diz que Memo é seu filho e só o levou para comprar um sorvete. O policial pergunta a Memo se é verdade. Memo diz que sim, ainda que não queria ir com ele, mas ele é seu pai e se não obedece ele fica nervoso. Félix tenta deixar a Luz mal diante dos policiais e pergunta o que o filho fazia só no parque, cantando e pedindo dinheiro. Ele volta a dizer que só levou o Memo para comprar um sorvete e que se quisesse roubá-lo, porque o levaria de volta. O policial diz à Luz que eles não podem interferir e que é melhor levarem o problema para um juiz. Félix agradece aos policiais, diz que já levou o menino, dá boa noite a todos e vai embora. Leonardo leva a Ângela para casa.
Ele segura sua mão e diz que o marido dela não tem ideia da sorte que tem por ter uma mulher como ela ao seu lado. Ângela o agradece por levá-la em casa e entra. Yolanda tenta convencer Ângela a aceitar o trabalho de Aníbal. Ela diz que Ângela vai trabalhar para pagar o seu sonho e pergunta o que tem de mal nisso. Ângela diz que nada, mas que acredita que Álvaro vai ficar como um leão quando ela lhe disser. Yolanda pergunta por que Álvaro é tão ciumento e intransigente, se vai embora e a deixa ali abandonada. Yolanda diz que aquele é um bom momento, porque Aníbal precisa de pessoas para o seu próximo evento e pergunta se ela vai deixar passar a oportunidade. Ângela então acaba aceitando. Yolanda liga para Aníbal, conta que Ângela aceitou o trabalho, mas diz que ela precisa de um adiantamento. Aníbal diz a Yolanda, sim, diz que ela terá. Essa estúpida vai me dever antes de começar a trabalhar. Ângela liga para Álvaro e diz que será demonstradora em um trabalho como qualquer outro, em um lançamento de um vinho. Álvaro diz que não concorda, que depois eles conversarão seriamente sobre isso e desliga o telefone na cara dela. Leonardo e Júlio voltam a se encontrar. Leonardo fala sobre Ângela e confirma para Júlio que gosta dela, mas diz que não pode ficar com ela, porque ela é casada e há amores impossíveis. Samantha não gosta dos convites do casamento que a mãe fez para ela e reclama com o pai. Ela é extremamente grosseira e insensível ao falar da doença da mãe. Geraldo defende a esposa e repreende a atitude de Samantha. Memo pede desculpas à mãe por ter saído com o pai e sem falar nada para ela. Memo diz à mãe que o pai se comportou muito bem com ele, disse que sente muita falta deles e que quer que voltem a ser uma família. Ele pergunta se a mãe acha que aquilo pode acontecer. Luz diz que acha que ainda é muito cedo e pede para o filho não voltar a fazer algo assim. Luz fica assustada ao receber uma mensagem de Félix ameaçando. Ele diz que o que aconteceu naquele dia é uma amostra do que pode acontecer se ela acha que é mais esperta do que ele e avisa que Memo e ela vão voltar com ele, querendo ou não. Dário diz a uma mulher que logo será o acionista majoritário do Grupo Vega. Ele diz que tirará Álvaro do seu caminho e então ficará com o lugar dele. Vão se passar algumas semanas. Aníbal dá um adiantamento para Ângela e ela assina uma promissória. Depois, ela vai à faculdade com Leonardo e faz a sua inscrição. Mais tarde, Álvaro e ela discutem por isso e pelo trabalho que ela vai fazer. Beatriz e Geraldo sofrem ao pegar os resultados dos seus novos exames. Álvaro faz uma serenata para Ângela. Samantha experimenta seu vestido de noiva. Ângela começa a trabalhar para Aníbal, mas nem imagina do que realmente se trata o negócio. Mirta fica nervosa ao saber que Leonardo continua se encontrando com Júlio. Ela liga para Aníbal, diz que continua com um probleminha que falou para ele e manda ele dizer para os seus homens continuarem. Ângela diz a Álvaro que vai sentir muita falta dele nas 2 semanas que ficará sem vê-lo e pergunta por que não pode ir com ele para a Costa Rica. Álvaro diz que se ela for, perderá suas primeiras aulas. Os homens de Aníbal atacam Júlio. Diz que pediram para ele não se aproximar de Leonardo. Acertam uma paulada na cabeça dele e o deixam desmaiado no chão. Samantha se arruma para o seu casamento e diz à mãe que aquele será o dia mais feliz de sua vida. Álvaro diz a Ângela que ficar sem vê-la 2 semanas será a pior tortura da vida dele. A esposa de Júlio o encontra desacordado e os paramédicos são chamados. Aníbal diz a Yolanda que ela não sabe a quantidade de homens que se aproximam de Ângela para verem como ela é linda. Ângela diz a Luz que já se arrependeu por ter aceitado aquele trabalho, mas não pode deixá-lo porque a pessoa que a contratou lhe emprestou dinheiro para ela poder pagar a faculdade. Ângela conta para Luz como alguns dos clientes a tratam quando ela lhes mostra o vinho para degustar e diz que não está gostando nada do ambiente. Luz diz a Ângela que precisa ir, porque a filha dos patrões dela se casa naquele dia. Ângela diz que vai para a faculdade e as 2 saem juntas. Álvaro diz a Dário que hoje ele se despede da pobreza. Félix conversa com seu advogado e planeja comprar o juiz para ganhar o processo de Luz. Luz está preocupada. Ela diz a Pablo que a audiência dela será na próxima semana e Félix a acusou de maltratar Memo. Alguns alunos menosprezam Ângela na faculdade, mas Ed a recebe muito bem e eles se tornam amigos. O médico informa a esposa de Júlio que ele sofreu um traumatismo crânioencefálico. Ele está consciente, mas por enquanto não pode falar. Leonardo se aproxima de Ângela e Ed
e deseja uma boa aula a ela. Ed percebe a forma como Leonardo olha para Angela e quando ele sai, ele diz que os olhares do lindíssimo Dr. Santillana para ela ardiam. Angela diz que Ed está errado e que é casada. Ed diz que ela está de dieta, não a impede de ver o menu. E que menu! Fedra aceita conversar com Sandro. Sandro diz a ela que tem um casamento infeliz e está disposto a terminar com Mirta para ter novamente uma nova oportunidade com ela.